Oi, turma. Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, no capítulo 10, Lições de Alta Magnitude. O serviço a que nos afeiçoáramos exigia esforço e abnegação, pois quanto mais atendíamos espíritos em grande sofrimento, outros mais chegavam ao grupo em que trabalhávamos. Quando os cadáveres eram trazidos pelas ondas e atirados às praias, ou resultavam da desencarnação daqueles que haviam ficado inconscientes, traumatizados e porque não haviam recebido assistência, não resistiam aos ferimentos, ao deperecimento das forças, à desnutrição, às infecções. Ana continuava erguendo o archote de fluidos luminosos, de forma que pudesse haver claridade específica na noite espiritual, ao tempo em que também contribuía com a sua valiosa ajuda. O padre Marcos falava naquele momento a um pequeno grupo de cristãos católicos que ainda se imantavam aos despojos materiais. A sua voz era meiga e gentil, informando-os de que a morte não deveria ser vista como uma grande desgraça. Todos, quando nascem, estão assinalados para morrer, enunciou amoroso, porquanto esse é o ciclo da vida. O oposto de vida não é morte, mas renascimento. Jesus morreu a fim de que pudesse ressuscitar ao terceiro dia, demonstrando a imortalidade e comunicando-se com os amigos queridos que haviam ficado na retaguarda, aguardando a confirmação das suas palavras luminosas. Graças ao seu retorno é que o Evangelho pôde ser confirmado e a mensagem de que é portador tornou-se esperança de todos aqueles que sofrem e se encontram à borda do abismo sem entregar-se ao medo ou ao desânimo. Confiar, portanto, que há um reino além da carne que nos espera a todos é dever de todo cristão, cuja doutrina se assenta na certeza da vitória da vida sobre o decesso tumular. Enquanto ele falava, Abdu, Ivon, Oscar e nós outros, agora acompanhados por 2 espíritos indonésios que se ofereceram para cooperar conosco, trabalhávamos na libertação dos recém-desencarnados com os vínculos fortes mantidos com os corpos, na condição de frutos espúrios do materialismo a que se aferravam. À medida que cada um era liberado, embora atento às palavras do sacerdote, experimentava um vágado e tombava quase inconsciente, sendo retirado de imediato do pequeno círculo para a área de transporte. Felizes, continuava o apóstolo da caridade. Somos todos aqueles que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo e que o temos na condição de caminho, verdade e vida. A ele vinculados pelo amor que nos dá sustento às emoções, morte é vida e infortúnio é bênção, porque nada acontece sem a sua permissão superior. Enfrentai a tormenta do desespero como os seus discípulos, quando na barca frágil, ante a tempestade ameaçadora, que temerosos lhe pediram auxílio, e ele acalmou os ventos e tranquilizou as ondas. Nele temos o seguro nauta, que conduzirá a barca da nossa imortalidade ao sublime destino da paz. Não temais, pois, permanecendo confiantes e ajudando-nos a ajudar-vos. Por mais assustador se vos apresente o fenômeno da morte orgânica, a vida é um triunfo sobre todas as injunções e nada a consegue destruir. Por isso, abandonar o veículo carnal que já não tem utilidade, agradecendo-lhe a cooperação durante a jornada concluída e avançar com segurança pelo rumo da imortalidade constitui motivo de infinita alegria. Novamente serão reencontrados os afetos que vieram anteriormente e que vos aguardam, reorganizando as famílias através dos abençoados laços do amor. Portanto, alegrai-vos e confiai, porque as dores afligentes de agora logo mais serão um capítulo passado vencido. Silenciando por momentos, a fim de que as suas palavras pudessem ser ouvidas e entendidas, permaneceu em prece que o adornava de tênue claridade espiritual, dele mesmo emanada, exteriorizando naquele pau de desespero a grandeza que o caracterizava na ordem da evolução. Tomados de emoção natural, os ouvintes choravam e imprecavam pela ajuda, o que a todos nos sensibilizava. Nesse clima de elevadas vibrações de amor e de compaixão, podíamos perceber o valor dos sentimentos da afetividade no intercâmbio com os irmãos mais angustiados. Se o amor não puder atender os objetivos essenciais para os quais se constitui a sua finalidade utópica e vã, não foi por outra razão que Jesus o elegeu como o mais nobre
quão indispensável conquista que se pode aspirar ao ser humano. Ao mesmo tempo que nos alegrávamos com o resultado da convocação do padre Marcos, constatávamos os resultados infelizes decorrentes da leviandade da ilusão a que se permitem os indivíduos que se encontram distantes do conhecimento da realidade espiritual. Os fenômenos dolorosos de licantropia constrangiam-nos, levando-nos à reflexão tanto em relação aos que lhes padeciam a vicissitude, como àqueles que se tornavam vítimas inermes desses algozes afinal de si mesmos. O desconhecimento das leis da vida faz com que o espírito mergulhe no mais abismal estado de primitivismo, não se interessando pela ascensão que o arranque da situação deplorável. Não nos passava pela mente qualquer sentimento de reproche ou de censura, porquanto, de alguma forma, somos viajantes da noite de sombras densas à direção do iluminado e fulgurante. Os atavismos religiosos que lhes ofereciam primícias e estados de glória logo após a morte biológica mantinham alguns que se davam conta do fenômeno de que foram objeto, aguardando a chegada dos anjos mitológicos e desesperavam-se, tombando na blasfêmia e na revolta, reclamando contra o abandono em que supunham encontrar-se. Essa transferência de responsabilidades dos nossos atos para a divindade, além de ser uma atitude profundamente leviana, é muito cômoda, porque proporciona uma visão totalmente distorcida da realidade, transferindo-a para o mundo da fantasia e da mágica, no qual tudo é possível. Somente quando o ser humano desperta realmente para a consciência de si mesmo das responsabilidades que lhe dizem respeito é que tem início o processo de descobrimento da verdade do dever. Enquanto isso não ocorre, a transferência para os outros de tudo quanto lhe diz respeito, seja na ocorrência infeliz aos demais, culpando ou Enquanto isso não ocorre a transferência para os outros de tudo quanto lhe diz respeito, seja na ocorrência infeliz aos demais, culpando ou nas necessidades da evolução, esperando que os anjos da misericórdia por eles operem de maneira sobrenatural e privilegiada, liberando-os do esforço que deve ser empreendido para a autoiluminação. Logo após a peroração do padre Marcos, o nosso mentor acercou-se-nos e, percebendo as interrogações que bailavam na minha mente, socorreu-me com alguns esclarecimentos que são preciosas lições de vida. O cara Miranda não ignora, começou ele, suavemente, que todas as ocorrências contribuem para o nosso processo de crescimento na direção de Deus. Até agora, infelizmente, as religiões, embora o imenso respeito que devotamos a todas elas, aliás, ainda muito necessárias, firmam-se em condutas mágicas e não racionais, não responsabilizando seus fiéis a respeito de seus atos, que correspondem pelas consequências que sempre alcançam, normalmente em clima de aflição, por causa dos seus conteúdos morais negativos, apresentando os seus deuses ou profetas especiais, alguns dos quais vítimas de transtornos de conduta que mesclaram as informações superiores com os próprios conflitos, dando lugar às revelações castradoras e perversas. Propõem-se como responsáveis pela palavra de Deus, humanizando-o e limitando as suas paixões, distante da grandeza imarcessível e infinita do Criador, dando-lhes a aparência de verdades indiscutíveis, mais preocupadas com o exterior, as fórmulas e preceitos do que com o sentimento interno dos devotos, laboram pela quantidade de adeptos sem a maior preocupação de os qualificar para a existência breve na Terra, e a seguir a imortalidade em que desde o corpo se encontram mergulhados. Incapazes de entender a causalidade absoluta do universo, elaboram os seus conceitos na linguagem pobre das suas necessidades e arrastam as multidões que ainda não sabem pensar, trabalhando-lhes o fanatismo doentio, herança do primarismo espiritual, como um mecanismo de salvação imediata, bastando pequenos esforços humanos para a eterna recompensa, ou, quando isso não é conseguido, a terrível punição eterna, sem a mínima possibilidade de receber-se misericórdia ou compaixão. Apesar disso, informam com Epáfia que o Pai todo amor é também todo misericórdia, numa colocação paradoxal absurda. Cambaleiam, então, no mundo físico, esses autômatos da fé, sendo transferidas para o mundo espiritual as multidões equivocadas e engessadas nas informações cavilosas, assimiladas sem raciocínio e recebidas como herança dos ancestrais que pensam honrar fixando-se nelas, sem a preocupação, porém, da autoiluminação.
Os seus dogmas, os seus cerimoniais, todos elaborados com crueldade, amesquinhando o ser humano, escravizam-nos ao temor e mantêm-nos na ignorância, e que se encarceram, sendo muito difícil esclarecê-los nos primeiros tentames, após o decesso tumular. Aquietou-se por um momento, olhando entristecido a imensa mole espiritual que estorcegava na alucinação e no desespero sem limite, dando continuidade. É nesse estágio do sofrimento que a compaixão dos céus recambia esses sofredores de volta à abençoada escola terrena para o ministério da reencarnação, em expiações severas ou provas rudes, facultando-lhes o entendimento das leis de justiça e dos deveres que devem constituir a pauta de todas as existências. Bom, eu vou parar por aqui, que já deu 10 minutos só de leitura. Gente, é o seguinte, pelo que eu entendi até aqui, na hora do socorro, né, esses amigos benevolentes têm percebido o quê? O enrijecimento do espírito diante das suas crenças terrenas, né? Então, aqui na Terra, ao invés da pessoa se preocupar em auto-iluminar-se, de se tornar uma pessoa melhor por si, em busca do conhecimento, em busca de reflexões que vão transformar o seu comportamento, transformar os seus pensamentos, as suas atitudes diante, né, das dificuldades, das adversidades. Então, a religião ela é muito importante para isso, porque ela vai firmar o ser humano, né, dentro desse ser humano, o espírito dele, para que ele possa resolver os seus problemas e não jogar os seus problemas dentro da religião e falar, Deus vai prover, Deus vai resolver. A gente tem muito essa coisa, né? Sabe-se Deus, Deus é quem sabe, seja feita a vontade de Deus. Então, fica muito cômodo para a gente jogar tudo na mão do Criador, né? E as religiões, infelizmente, elas acabam, em geral, reforçando essa ideia, que Deus vai resolver tudo. Ou seja, a gente não precisa fazer nada. Então, se a gente não precisa fazer nada, qual é o motivo de estarmos encarnados mesmo, né? E a gente vê isso, eu como trabalhadora da casa espírita, como já fui, né? Hoje não sou mais a praticante na parte de mediunidade, né? Mas nós tivemos um grupo muito bom em relação a isso, e eu tive experiências maravilhosas ali. E ainda mais eu que sou São Tomé, né? Preciso ver, ouvir, constatar, e a gente via comunicações assim de espíritos que estavam completamente perdidos do outro lado, né? Espíritos que achavam que iam dormir eternamente, que iam descansar eternamente, espíritos que estavam ferozes, nervosos, né, inconformados, porque não é nada daquilo que eles imaginavam do outro lado. Então, assim, se sentiam enganados, se sentiam ludibriados, né, traídos. Por que que o espírito chega do outro lado e fica desse jeito? Porque aqui ele foi ludibriado de verdade. Mas não que a igreja ou os seus precursores aí tenham feito isso. A gente é que se permite, né? Se eu frequento uma religião é porque eu me assemelho a ela, é porque eu desejo o mesmo que ela, é porque eu tenho afinidade com aquela religião. Eu fui católica até os 16 anos, então até os 16 conseguiram me segurar ali pela crença nos santos, né? Pela crença nas palavras que o padre dizia, que balsamizavam muitas vezes as minhas agonias, né? Mas tinha coisas na igreja que não me ganhavam. E eu me sentia um bonequinho na mão de Deus ali. Eu falei, não tem coisa errada. Né? Essa história de... Quando caiu por terra a minha fé na igreja católica foi... Não que eu tô falando mal da igreja, veja bem, até os 16 ela me fez muito bem. E até hoje, se for para ir numa missa, num casamento, num batismo, eu vou. Né? Eu vou onde tiver a palavra de Deus, eu vou. Porque a gente sempre pega o melhor. Mas eu não vou seguir exatamente a igreja católica, porque, vejam bem, eu lia o terço toda noite. Então, enquanto menina, minha mãe me botava para ler aquele terço toda noite na hora de dormir. Aí eu ficava lá 200 Ave Maria, 300 Pai Nosso. Um dia não, várias vezes eu ficava assim, Senhor, porque eu tinha a figura de Deus como se fosse um senhor velhinho, né? Até então é essa visão que eu tinha de Deus, ele humanizado. Aí eu deitava, começava a fazer aquele monte de prece, eu falava, Senhor, se todo mundo que eu conheço, que o meu mundo era pequeno, né, de menina, tiver agora, nesse exato momento, deitado para ir dormir e tiver fazendo as mesmas preces que eu, haja ouvido, né? Tanta gente falando a mesma coisa, 200 mil vezes cada prece. Será que o senhor tá acordado mesmo? Aí a gente tá aqui que nem besta, né? Eu ficava pensando nessas baboseiras. Aí
depois caiu por terra de vez quando eu fui fazer a minha primeira comunhão, crisma, né? Aí tinha que se confessar. Aí eu falei, mas por que eu tenho que confessar para um padre? Uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa que não é da minha confiança, uma pessoa que, né? Só porque tá lá na igreja e se diz padre, um homem santo, por que santo? Porque ele não faz sexo com uma mulher, ele já é santo? Porque ele se dedicou à igreja, ele é santo? Mas e os padres que têm casos de pedofilia, e os padres que têm o caso da luxúria, da riqueza, que vai guardando embaixo dos colchões por aí afora? Porque já tinha, né? Algumas denúncias na época. Aí eu falava assim, será que realmente esse homem é santo? Bom, mas vamos lá, tem que confessar para fazer a primeira comunhão? Então nós vamos. Aí eu fui para confessar, falei, mas meu Deus do céu, eu tinha 12 anos de idade, o que eu vou confessar para um padre com 12 anos de idade? Cheguei lá na hora, sempre palhaça como eu sou, né? Aí eu virei pro padre e falei, padre, eu não sei o que foi que eu comi hoje de manhã. Como é que eu posso saber em 12 anos o que eu já fiz de errado? Não sei te dizer. Então pega os 10 mandamentos aí, vira o contrário e me dá sua penitência. Ele deu risada, porque ele viu o tamanho da minha ingenuidade diante daquela situação. Ele falou, Patrícia, eu não tenho muito o que te dar de penitência, né? Porque, além de tudo, você é uma menina. Mas vai lá e reza 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso, tá tudo certo. Eu falei, o quê? Então compensa, em 12 anos eu cometi os pecados de 12 anos, eu rezei 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso, eu já não vou pro inferno, então por que eu tenho que ficar rezando 200 Ave Maria, 200 Pai Nosso na hora de dormir, né? Aí aquilo não batia, eu falei, essas contas não batem, né? E aquilo me fez descrer naquela situação, não descrer totalmente da minha base que é católica, mas descrer naquela situação. Eu falei, esse tipo de coisa não cabe para o meu raciocínio, não entra na minha cabeça. Então, aquilo me incomodava, até vir o espiritismo de uma forma que eu não esperava também. O espiritismo veio através de um senhor que apareceu na rua do nada, né? Eu estava indo trabalhar. Geralmente as pessoas falavam para mim quando era a rua onde eu passava era próximo de um hospital. Então, sempre que alguém passava perto de mim de manhã, parava e perguntava, onde fica o hospital de Ermelino? Aí eu já respondia, né? Só ir direto, entra aí, à direita ali, você já vai sair de frente do hospital. E eu tava indo meio injuriada para a escola aquele dia, de avental, porque quando a gente começa, a gente quer mostrar que é professora, né? Então a gente coloca avental e sai na rua. Aí passou um carro, ele pegou e veio pro meu lado. Aí quando ele mal parou, eu já falei assim, ó, se o senhor quer saber onde que é o hospital, é só ir direto aqui, entrar direito. Ele falou, calma menina, não é isso. Eu vim aqui, mas esse caminho aqui nem é meu, né? Eu quis passar aqui porque mandaram eu vir aqui e te dar um recado. Você precisa ir numa casa espírita. Eu falei, pronto. Esse velho vai me colocar dentro do carro e vai me levar embora, vai me sequestrar. Ou então esse velho é doido. Eu falei, não tem cabimento a pessoa me parar no meio da rua e falar que o caminho não é dela, que ela veio aqui para me dar um recado e que eu tenho que ir numa casa espírita. Eu falei, já vi os evangélicos que são um pouco fanáticos aí, que param na porta da casa da gente, quer convencer a gente para a igreja, mas pô, o cara parar no meio da rua e mandar eu ir pro centro espírita é estranho, né? Mas eu fiquei pálida. Aí fui trabalhar. Chegou no meu serviço, eu falei pra dona da escolinha que eu trabalhava. Falei, eu fui parada por um doido agora no meio da rua ali. O cara mandou eu numa casa espírita onde não exige dinheiro e tal. E eu não entendi, porque eu sou católica. Eu não fico, né, tentando convencer ninguém a ser católico. Por que esse cara veio me convencer a ser espírita? Aí ela falou assim, ó, Patrícia, se pediu pra você ir, eu acho que não custa nada. Meu marido parou de beber numa casa espírita. Falei, tá, seu marido é seu marido, eu não bebo, não tenho vício nenhum. Aí cheguei em casa, contei pra minha mãe. Minha mãe católica roxa também. Aí minha mãe, não, mas se mandou ir, você tem que ir. O teu tio parou de beber também numa casa espírita. O irmão do meu pai, o Jorge. Aí toca eu ir pra uma casa espírita. Aí quando eu fui a primeira vez, eu falei, para, 16 anos, ficar ouvindo uma senhorinha falando baixinho sobre, né, a parte de Jesus e tal. Eu falei, isso aí eu vejo na igreja católica, eu não preciso vir aqui. Aí eu queria parar, minha mãe não deixou. Fiz o tratamento de 7, 8 semanas, toma passe, aí na hora de tomar passe eu abri o olho assim, né, um olho sim, o outro não, para saber o que estavam fazendo comigo, que eu não entendia nada de passe. E dali em diante eu comecei a frequentar, até que eu peguei um palestrante que falava mais do que o homem da mala, pior do que eu, 10 mil vezes, né? E aí eu acabei gostando de frequentar, de entender, até uma senhorinha me dar o livro dos Espíritos. Ela falou assim, ó, pega esse livro aqui e vai tentar entender um pouquinho
sobre a doutrina, sobre você, por que você está aqui e tal. E quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, eu falei, gente do céu, todas as questões que ficavam aqui matutando na cabeça, estavam no Livro dos Espíritos. As respostas que eu precisava estavam no Livro dos Espíritos. Falei, eu perdi 16 anos da minha vida, tá certo que com 1 ano de idade eu não ia ler, mas a base da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, poxa vida, aquilo ali teria feito com que eu evitasse uma série de baboseiras que eu fiz até ali. Porque como adolescente não tem como a gente não fazer besteira, a gente sempre faz, né? Mesmo adulto, que dirá adolescente. E aquilo me abriu os olhos para uma série de coisas, abriu meus caminhos, abriu minha visão, de começar a entender o porquê de alguns processos que aconteciam repetidas vezes na minha vida, como até hoje ainda acontecem. Só que hoje eu tenho mais resignação, hoje eu tenho uma compreensão maior. E aí, quando eu cometo erro, eu estava até comentando com um amigo meu, eu não consigo me perdoar quando eu erro. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Por que eu erro então? Aí eu lembro do Pedro. Pedro falava para Jesus, hoje eu não vou errar, Senhor. Pô, é o dia que ele mais errava, era aquele dia. Hoje eu não vou negar Jesus, pois ele negou Jesus umas 200 vezes. Então, assim, a gente é provado o tempo todo. Quanto mais a gente sabe, mais a gente é tentado, mais a gente é provado. Isso é fato. Mas se a gente não tiver uma base forte, uma crença forte, aí dá nesses casos aqui de socorro, aonde alguns conseguem ser socorridos pelo pouco de fé que ainda possuem, um pouquinho de raciocínio diante da sua situação, e outros ainda ficam ali em estado de dormência ou então em estado de desespero, dependendo de cada caso, porque não tem a crença, não tem uma base, não tem um pouco de conhecimento sobre si mesmo. Sempre ficou depositando a sua fé, a sua condição física, a sua condição de espírito em Deus, em Jesus, jogando sempre a culpa no outro, mas nunca procurando saber o porquê, né? E é o que eu vivo falando nos vídeos. Vamos descobrir o porquê das coisas. Quando a gente descobre o porquê, aí a nossa fé fica uma fé raciocinada, fica uma fé forte, fica uma fé sólida diante das situações onde o protagonista da nossa história somos nós. Nós não podemos pegar a nossa história e falar a culpa é de Deus, a culpa é de Jesus, eu não fui socorrida porque eles não quiseram. Não, eu tô feliz, graças a mim. Eu tô triste, graças a mim. Eu tô passando por uma situação de saúde, graças a mim. Tá faltando saúde, graças a mim. Eu. O tempo todo sou eu. São as minhas escolhas. Eu sou fruto das minhas escolhas. Eu sou fruto daquilo que eu planto. Então eu tenho que colher, né? E isso daqui prova mais uma vez, né? O quanto as religiões em geral deixam a desejar. Não que o espiritismo seja a melhor religião do mundo, não. A gente está sempre lendo e vendo que o espiritismo ele vai ser a base para outras religiões. Ainda vão surgir novas religiões. Nós não vamos ficar na católica, no evangélico a vida inteira. Vão surgir novas e com base do espiritismo. O espiritismo em si ele não é uma religião. Ele é religião, filosofia e ciência. Esses dias eu estava lendo um artigo que a USP, aqui em São Paulo, já conseguiu provar a eficácia do passe, né? Então, nós temos uma energia muito forte nas mãos, mas é provinda da espiritualidade, a nossa conexão com o mundo espiritual. Nós somos capazes, através do passe, curar, ajudar a restaurar células do corpo de uma outra pessoa, ajudar a limpar a sujeira do perispírito de outra pessoa, através das mãos, né? Começaram a fazer isso através de uma pesquisa de Reiki, e do Reiki já viram que o passe ele tem uma eficácia assim fenomenal na vida das pessoas que buscam o auxílio desse tratamento. Então ele não vai curar por si só, né? Jesus dizia, bate na porta que a porta se abre, ou seja, a pessoa vai tomar um passe, ela vai ficar melhor, mas se ela abrir a porta, se ela estiver fazendo a sua transformação íntima. Caso contrário, vai tomar uma chuveirada de energia boa, quando atravessa a porta do centro espírita, pum, já tá caído de novo. Ah, a culpa é do centro espírita que não presta, que não é forte. Mentira, você que não soube aproveitar aquela energia. Então, tudo tá em nós, tudo. Né? A nossa força, a nossa energia, a nossa saúde, a nossa falta de saúde, o nosso equilíbrio, o nosso desequilíbrio, nossa crença, tá em nós. E a gente tem que buscar sempre o melhor,
para que a gente esteja preparado para quando a gente voltar para nossa terra, que é a terra pátria espiritual, né?